Olá pessoal, saudações de paz e muitas alegrias a todos os filhos e filhas de Deus. Hoje vamos continuar gravando acerca da primeira parte do livro, livrando-se da imagem do Deus antigo e retornando à imagem e semelhança do verdadeiro Deus. Hoje iremos falar sobre uma breve exposição acerca da teologia da coerência. Este termo, teologia da coerência, ele foi criado por nós. Isso não existe no campo acadêmico, teológico, cristão. A gente criou esse termo, né? Teologia já existe, mas nós unimos e criamos o termo teologia da coerência, porque iremos falar o que essa teologia da coerência, qual o seu fundamento e qual sua missão, qual a visão. Então, coerência é a qualidade ou a qualidade, condição ou estado de coerente. É aquilo que tem ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias, conexão. Então, a teologia da coerência, ela é isso. Ela vai buscar o que tem essas características. Ela vai buscar essa ligação, vai descobrir se as coisas têm ligação, têm nexo, têm harmonia, se existe uma conexão entre as ideias. Lembre que a gente está falando do Deus do Antigo Pensamento, do Antigo Testamento, e o Deus de Jesus do Novo Testamento. Então, as ideias acerca desse Deus e os comportamentos têm nexo, têm coerência, têm ligação entre si? Então, se não tem, a gente precisa eliminar essas discrepâncias para aceitar um conceito unificado. Então, a teologia da coerência tem o objetivo de eliminar as incoerências. Precisamos disso para podermos evoluir rumo à espiritualidade, alcançarmos a natureza divina, viver segundo ela e obter resultados consistentes. Isso aqui é muito importante. Quando a gente eliminar todas essas inconsistências, aí sim a gente vai poder obter resultados consistentes. Já viram uma mesma fonte da água doce em um dia e no outro água salgada? Impossível produzir resultados ou frutos que não condizem com a natureza essencial de um ser ou de uma coisa, a não ser que se tenha duas naturezas ou que seja duas fontes, algo que não se aplica a Deus. Um pé de manga pode produzir maracujá? Uma laranja pode produzir bananas? Ou uma laranjeira pode produzir bananas? É claro que não. Dá para tirar um copo de água pura de um poço de lama? Óbvio que não. Em se tratando da divindade, tudo o que recebemos que é bom e perfeito só pode vir diretamente do Pai das Luzes, pois nele existe plena firmeza e nele não existe instabilidade. O homem de coração dobre é que é inconstante em todos os seus caminhos. Deus, não. Precisamos eliminar as incoerências a respeito do caráter da divindade e, mais do que nunca, harmonizar o nosso caráter ao dele. Para poder a gente harmonizar o nosso caráter ao dele, precisamos eliminar as incoerências. Para que isso se concretize, precisamos definir esse caráter e abandonar a dubiedade de natureza. Precisamos definir de uma vez por todas que Deus é de fato bom e não podemos mais tolerar as discrepâncias. A teologia da coerência veio com essa proposta. Entendemos que Deus tem caráter imutável e que esse caráter se resume em duas coisas: amor incondicional e bondade plena, que não descamba de forma alguma, isto é, não há, portanto, nada que o tire da sua essência, nada que fazemos ou deixamos de fazer muda o que Deus pensa ao nosso respeito. Isso não quer dizer que nunca sofreremos consequências dos nossos atos ou que seremos injustiçados. As leis dinâmicas divinas funcionam o tempo todo no automático para dar a cada um uma justa retribuição de acordo com o que fazemos ou deixemos de fazer.
Podemos ativar esse poder por meio de nossas ações contra ou a favor de nós. Mas nada disso modifica ou influencia o caráter essencial divino, pois esse é imutável, sem instabilidade ou mudança no seu gênero. Então, o que você faz ou deixa de fazer não muda o que Deus pensa acerca de você. A falta de definição a respeito desse caráter essencial ou a aceitação de um caráter dúbio, ora bom, ora mal, tem causado muitas desgraças no mundo, pois os homens criaram uma ideia de um Deus que age do mesmo modo que os seres humanos. Criaram uma imagem de um Deus vingativo, que guarda rancores, retaliativo, que paga mal com mal. Então, olha o problema que isso tem causado e que causa ainda hoje, né? Entretanto, não é isso que Jesus revelou acerca do Pai, pois Jesus disse acerca de Deus que ele faz com que a chuva caia sobre os justos e os injustos, sobre os bons e os maus. Isso é o que realmente demonstra a sua essência. E essa essência não muda e nem está sujeita a tempo, época ou dimensões. Já é de antes e está sendo hoje e será eternamente. Eu sou o Senhor e não mudo, está escrito. Essa citação afirmativa acima serve para demonstrar a coerência existente do caráter imutável divino. Segundo esse pressuposto, a divindade bíblica é o que é e permanecerá sendo em seu caráter. Não quer dizer que não exista uma pluralidade e diversidade de operações e manifestações, mas quer dizer que quando se trata de caráter, personalidade e essência, a divindade permanece o mesmo e para sempre. Bondade extrema, amor incondicional, são atributos essenciais e imutáveis. Gente, se a gente entender isso aqui, muda toda a nossa concepção, nossas perspectivas e maneiras de pensar e de se comportar acerca de tudo, principalmente acerca dos outros, acerca dos diferentes de nós. Entendemos que essas características são transcendentes, antemporais, que não está submetida a épocas ou culturas. Quando Deus criou o homem, fez a sua imagem e semelhança. Então, objetivando expressar sua essência nesse ser individual. Semelhança, apesar de não querer dizer o mesmo, no sentido absoluto, significa que aquilo que Deus é pode ser expressado por meio do ser humano e do seu espírito que nele habita. Então, quando Deus criou o homem, ele já era o que era e permanecerá sendo. E ele procurou transmitir isso para os seres criados por ele. E é isso que a gente deve fazer. Então, Deus não muda de caráter. Quando ele criou o homem, já era, depois de criar, continuou sendo, e será para sempre. A teologia da coerência visa eliminar as discrepâncias, como a gente já falou, e o exagero de algumas pessoas que querem tornar Deus um ser semelhante a homens, invertendo o processo. Vê se pode. Deus não pode existir em um processo ambíguo de naturezas. Sua essência o impede de ser isso. É de uma infelicidade desmedida a filosofia religiosa que apresenta Deus dessa forma. Ela cometeu o maior de seus equívocos, portanto, essa obra, humildemente, com reverência e respeito, procura abrir os olhos de muitos e denunciar que essa teologia dúbia tem causado uma tremenda confusão e tem sido a principal responsável pelas barbáries e atrocidades mundiais. As pessoas, infelizmente, têm dificuldade de aceitar a bondade extrema de Deus e o seu amor incondicional, mesmo tendo sido amplamente demonstrada por Jesus em sua vivência aqui na Terra. Preferem acreditar em um Deus beligerante, cruel, mesmo se contrapondo com a imagem dele revelada por Jesus. Eu não vim destruir as almas dos homens, mas salvá-las. Ninguém te condenou, nem eu. Deus faz chover sobre os justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas.
Perdoe não apenas 7, mas 70 vezes 7. Essas frases acima corroboram e confirmam que a essência de Deus o impede de ser o que ele não é. E como já dissemos, ela é imutável, isso quer dizer que é impossível um ato ou pensamento de maldade se originar em Deus. Isso seria incoerente e impossível. Nenhum ato de maldade pode se gerar em Deus. Sua essência não permitiria isso, porque ele é bondade extrema e amor supremo, ou amor extremo e bondade suprema. Suprema é a mesma coisa. A essência de Deus é isso. O que é nascido na carne, na natureza humana. E o que é nascido do Espírito, natureza divina, é Espírito. Uma coisa não tem a ver com a outra, gente. Deus não é homem, Deus é Espírito. A essência de Deus é Espírito. Não é carnal. Não há dúvida de que Deus, sendo Espírito, não comunga com a natureza humana, nem se mistura com ela, mesmo habitando em Espírito nessa natureza, com sentido único de se expressar por meio do ser humano. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Comprovadamente, isto que a teologia da coerência e a NCE, que é a nova consciência evangélica, está tentando mostrar. Isso resolverá o equívoco dos séculos. Precisamos urgentemente entender e repudiar tudo aquilo que difere disso. Amor e justiça, duas palavras que são mal entendidas e aplicadas. O amor entendido como seletivo, exclusivista e condicionado, e a justiça entendida na sua maioria como vingança. O amor nunca poderá deixar de ser entendido e aplicado como aquilo que ele é. Isto é, não precisa de condição nem circunstância para operar. E a justiça como uma lei natural e dinâmica, retribuição automática, consequência natural, sendo aplicada de forma imparcial. Teologia da coerência, eliminando as controvérsias. O Deus que precisa de alguma coisa ou lugar como qualquer ser humano. É possível? É assim mesmo? Veremos se a Bíblia concorda ou não com isso. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificariam? E este é o meu lugar de descanso? Deus não está condicionado apenas a um lugar. Não tem uma residência ou região específica de atuação. E sua habitação não é fixa, porque a tentativa humana de o reduzir a isso. Porque as pessoas insistem em dizer que aqui é a casa de Deus, aqui é um lugar onde Deus está, onde Deus habita. Porque as pessoas insistem em dizer aquilo que a própria Bíblia não diz, aquilo que é impossível. Por que conservar tamanha incoerência? Né? O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas, não mora em um prédio. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porque ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Deus não habita em edificação humanas, templos de ferro e concreto, não é servido por homens, nada precisa que o homem possa lhe dar. Vá anotando isso aí, que é muito importante para o seu entendimento e a sua libertação. Logo, não tem carências afetivas, nem precisa de atenção e cuidado. Porque tem pessoas que tratam Deus como uma criança mimada. Que eu preciso fazer algo para agradá-lo, ou ter cuidado em fazer algo para não vir a desagradá-lo, para não deixar Deus com ciúme, magoado, ressentido. Trata Deus como um ser carente. E isto é algo predominante da carne, da natureza humana. Não confunda Deus com seres humanos.
O que busca o Senhor de nada tem falta. Aqueles que andam na presença do Senhor e esperam nele, têm todas as suas necessidades supridas. O homem, em maior ou menor grau, e por um longo ou curto espaço de tempo, todos nós sentimos algum tipo de carência, seja afetiva, física, moral ou espiritual. Mas isso se aplica apenas a seres humanos. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém? O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Portanto, fica mais que comprovado, depois de demonstrar por evidências bíblicas, que a natureza divina é bem diferente da humana, sendo, portanto, o homem que precisa dele e não ele que precisa do homem, ou de alguma coisa dele, de alguma coisa do ser humano, no sentido de receber o querer dele, elogios, bajulações ou coisas materiais, pois comprovadamente sua natureza é plena e absoluta. Amigo, tire isso da sua cabeça. Deus não precisa de nada do que é seu. Se existe um prazer em Deus fazer alguma coisa, será o prazer em te abençoar, será o prazer em te dar. Essencialmente, originalmente, ele é uma fonte que concede, e dele só sai, não entra, não há carência nele. A teologia da coerência investigativa visa eliminar as discrepâncias acerca do caráter divino, até mesmo naquilo que se atribui ser a sua palavra. Vai descobrir se aquilo que dizem ou pensam sobre Deus está de acordo ou desacordo com a natureza essencial e imutável divina. Isto é, se as palavras e atitudes atribuídas a Deus e a Jesus contêm a mesma essência, em toda a extensão, época, cultura, ideologia, filosofia e espírito. Se fugir disso e não atender o mesmo propósito, respeitosamente, deve ser descartada. Então, quando você entender a natureza e a essência de Deus, você vai viver essa natureza e descartar tudo aquilo que achava que era, o que te ensinaram que era, o que insistentemente disseram a você que era. Então, Deus é de uma natureza única, de um caráter único, ele não é dúbio, ele não tem dupla personalidade. Então, nós vamos descobrir qual é esse caráter único e vamos reproduzir esse caráter, porque essa é a ideia. Este é o plano original. Até a nossa próxima aula.